Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, esse programa de espiritualidade e psicologia que nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem. Mais um domingo abençoado em março, mês da mulher, não é isso? E hoje, por ser um mês dedicado a todas nós mulheres, convidamos aqui para os estúdios da Rádio Catedral FM 106.7 uma psicóloga, ou seja, uma mulher maravilhosa, uma mãe, uma esposa, uma filha de Deus maravilhosa e uma psicóloga clínica, que vai falar hoje sobre a importância do autoconhecimento na atualidade. Que tema bacana, não é mesmo? E por falar em tema, eu quero convidar a todos vocês a nos darem sugestões de temas, de assuntos. Sabe por onde? Pelo nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br. Lembrando também que vocês podem acessar o nosso Instagram, é o PGM Viver Bem. Também pode passar dicas, perguntas, sugestões de temas também por lá, viu, gente? E aqui na Rádio Catedral, hoje nós estamos com ela, doutora Neise Ferreira, ela que é da paróquia de Santa Luzia, ali pertinho, em Nova Iguaçu. Já já vou passar a palavra para ela. Ela também compõe o time do programa Viver Bem e, ainda que Nova Iguaçu seja um pouquinho distante, gente, essa mulher, ela participa das nossas reuniões aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Temos reuniões mensais, coordenadas pelo bispo Dom Antônio Augusto. Uma vez ao mês, nós, psicólogos que somos católicos, que compomos o grupo plural de psicólogos da Arquidiocese do Rio, nos reunimos para sermos formados na fé e na ciência. Mas deixe-me dar uma boa tarde, doutora Neise, a mim. Boa tarde. Boa tarde, doutora Sônia. Um prazer estar novamente com vocês. É uma graça divina estarmos juntas nesse dia, nesse mês destinado às mulheres, né? E vou falar um pouquinho de mim para vocês me conhecerem, né? Também, viu? Então, eu sou psicóloga, meu CRP é 05-16972, formada pela Celso Lisboa. Fiz pós em especialização pela Estácio de Sá, especialização em recursos humanos. Atuei mais de 20 anos em RH e estou há cerca de 10 de volta para a clínica. Comecei pela clínica, migrei para RH e migrei de volta para o amor, né, que é atuar em clínica. Estou hoje aqui muito grata pelo convite e para falar de um tema muito importante, e o muito autocuidado, atual, né? O autoconhecimento, autocuidado. Sim, né? O autocuidado envolve o autoconhecimento, né? Uma coisa que eu não falei é que eu tenho formação em EMDR, que é uma abordagem psicorporal, que trabalha com mente, corpo e espiritualidade. MDR, né? É MDR. É MDR. Isso. Interessante. E uma das coisas que a gente trabalha como base no MDR é exatamente desenvolver esse olhar do autocuidado. Então, o que seria autocuidado? Se fala muito disso, mas as pessoas às vezes ainda confundem. O que é autocuidado? Autocuidado é egoísmo? O que você acha, doutora Sônia? Na verdade, o autocuidado é amor próprio.
Pela psicologia, o autocuidado, gente, está dentro desse autoconhecimento que é o tema do nosso programa de hoje. A importância do autoconhecimento na atualidade. Então, sim, o autocuidado engloba o autoconhecimento. Por quê? Se a pessoa se conhece, cada vez mais ela vai se cuidar. Afinal, nós somos templo, né? Templo do Espírito Santo. E a ciência nos diz que o autoconhecimento é um processo contínuo e que se dá principalmente no processo psicoterápico. É verdade. E são práticas que estão no nosso cotidiano, ao nosso alcance, né? Promovem saúde física, mental e a sensação de bem-estar. Quem pratica esse olhar para si mesmo se valoriza, se ama, cuida da sua higiene pessoal, da vida emocional, da vida profissional, da vida financeira e dos relacionamentos. Então, quem consegue manter o equilíbrio entre essas áreas consegue lidar melhor com as adversidades, com os desafios que a vida nos impõe e tende a ser mais positivo, um olhar mais produtivo, voltado para as possibilidades, tendendo a ser uma pessoa mais resiliente. Por isso, a importância de nós termos esse cuidado, né? E melhorar também a nossa autoestima, melhorar o nosso convívio conosco e com o outro. Muito interessante essa sua colocação, doutora Neise. E, de fato, né, quando falamos sobre essa importância, temos sempre que lembrar, gente, que quando nos conhecemos mais, nos cuidamos mais, e aí temos realmente um amor próprio, e amor próprio não é egoísmo. Amor próprio é cuidado, e podemos sim, a partir do nosso autocuidado, nosso autoconhecimento, ser a base para cuidar melhor do outro. Somente quem de fato se ama poderá amar com plenitude o próximo. É importante que pensemos sobre isso. Agora, uma pergunta que nos chega, doutora Neise, de uma forma bem simples. Veio da produção da rádio e perguntam: como praticar o autoconhecimento no dia a dia? É uma pergunta simples, mas dá um leque, não é isso? Verdade, bem elaborada, Exatamente. Né? Nós nos deparamos com essas questões em nossa clínica, em nosso consultório. Todos os dias, né, doutora Sônia? Sim. Então, o autoconhecimento, ele requer um olhar afetuoso, amoroso, acolhedor para as nossas necessidades, para os nossos limites, para as nossas inquietações. Então, quando nós desenvolvemos esse olhar, nós temos melhor capacidade para administrar as coisas. E de que forma a gente pode fazer isso? Estando atento aos momentos que se desenvolvem ao longo do dia. O que nos afeta? Né? Afeta de forma positiva, nos traz reações benéficas, nos traz alegria, nos desperta um olhar positivo. E o que nos inquieta? Inquietar não é ruim. Inquietar nos fala de algo que está latente, que a gente precisa entender. E um ótimo caminho para nós nos entendermos melhor, aprendermos a identificar nossas emoções, aprendermos a lidar com os nossos sentimentos, é a psicoterapia. Então, quando nós estamos voltados com um olhar para o que acontece conosco em relação ao que nos afeta, positiva e
Eu não gosto dessa palavra negativamente, porque eu acho que mesmo que nos afeta de forma inquietante, também nos traz crescimento, mas quando a gente consegue desenvolver esse olhar, nós conseguimos caminhar com um pouco mais de confiança, de segurança, termos mais habilidade para lidar, né, com tudo, tanto com nossa vida pessoal, com os nossos projetos de vida, com a nossa vida familiar, com o nosso momento dentro do ambiente de trabalho, com as relações afetivas, com as relações familiares, né? Com as relações entre amigos. Tudo fica um pouco mais palatável quando a gente se conhece melhor, né? É verdade. E essa pergunta que aparentemente é muito simples, e é simples, né? Como praticar o autoconhecimento no dia a dia? Para complementar a belíssima resposta, né, eu diria que é simples, gente. Praticar o autoconhecimento, se até então você não conseguiu acesso a uma psicoterapia com profissionais da psicologia, isso é muito importante. Fundamental. Depois eu peço que a doutora Neise até alongue, fale um pouco mais dessa importância do processo psicoterapêutico com psicólogos, né? Sim. Agora, eu diria que é simples também, e que se pode fazer sem pressa. O autoconhecimento requer calma, requer paciência, é se observar de dentro para fora, observar as emoções, como as pessoas, como nós reagimos às provocações que são inevitáveis na nossa vida cotidiana. Às vezes estamos no trânsito, e outros nos provocam fechando o nosso carro. E também há como reagimos, como estão as nossas emoções diante da imprevisibilidade da vida, como uma perda. Ainda há pouco falávamos sobre luto, perdas aqui no estúdio, antes de iniciarmos o programa, né? Então, isso também faz parte do autoconhecimento. A gente poder nos observarmos e tentarmos cada vez mais nos tornarmos pessoas melhores. A produção sinaliza que faltam 2 minutinhos já. Você quer complementar alguma coisa, falar, ou quer deixar para o próximo bloco? Fique à vontade. Só dando uma palhinha do que eu pretendo falar no próximo bloco, são os momentos de pausa, como você falou. É preciso pausar. A vida às vezes nos leva num turbilhão. Se nós não conseguimos identificar o momento de dar uma paradinha, de olhar para dentro de nós, às vezes a gente é tomado, né, de sopetão. Então, o autoconhecimento envolve também esse cuidado, esse autocuidado em pausar. Gostei dessa palavra, eu gosto muito, pausa. Né? Pausa, respira, para poder despertar o melhor de cada um de nós. Hoje, aqui nos estúdios da rádio, eu estou com a doutora Neise Amin Ferreira, que é da paróquia de Santa Luzia, de Nova Iguaçu. Um abraço a todos os paroquianos aí, ao pároco também. E a doutora Neise está respondendo sobre um assunto, um tema muito importante na nossa atualidade, né? Na nossa contemporaneidade, na nossa sociedade. Foi um tema a pedido de ouvintes, né? E nos chegou aqui nos estúdios da rádio, que é a importância do autoconhecimento na atualidade. Você já se conhece bem? Você acha que se conhece? Mas tem certeza que se conhece? As perguntas estão nos chegando pelo e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. E a próxima pergunta que chega, ela é ouvinte que não quis se identificar, e ela diz:
todas as pessoas precisam ter autoconhecimento, doutora Neise? Qual é a vantagem disso? Olha, ouso dizer que é fundamental. Precisamos nos conhecer. Mas como eu estava conversando aqui com a doutora Sônia, no intervalo, muitas pessoas não sabem, né? Nem se apresentar. É verdade. Né, não se conhecem. Né? Não se conhecem. Quando a gente pergunta, por exemplo, ao receber um paciente, um cliente na nossa clínica, e perguntamos, sim, mas se apresente. Quem você é? Fala um pouquinho de você para mim. Muitas pessoas travam. E é incrível como nós, que convivemos 24 horas conosco, não sabemos falar quem somos, quais as nossas necessidades. É muito comum as pessoas se apresentarem através de títulos, né? Eu sou formada nisso, já fiz aquilo. De certa forma foi como eu também me apresentei. Sim. Aqui, né? Mas somos muito mais que isso. Somos emoção, somos sentimento, exercemos papéis no nosso dia a dia que também falam de quem nós somos. Então, conhecer quais são o que faz o nosso coração, o que faz o nosso coração pulsar, né? O que traz felicidade, quais os nossos planos de vida, como nós podemos nos organizar internamente para melhor alcançá-los. Como equilibrar o que nós desejamos com o que nós estamos fazendo. Porque às vezes a gente se exige um ritmo de vida que não é saudável. Né? Nos impomos. A pandemia veio só acentuar isso, né, Sônia? Verdade. Esse trabalho home office, em que os limites não ficam muito claros. E tudo isso fala de quem nós somos. Conhecer essas nossas necessidades, as nossas tendências, os nossos desejos, os nossos planos de vida, nossos sonhos, faz todo sentido. Nos prepara para melhor gerenciar todos esses papéis, para melhor viver com plenitude cada uma das etapas da nossa vida, respeitando nossos limites, sabendo o que nós podemos oferecer, com autoconfiança, com segurança, e isso faz diferença no dia a dia. É verdade. Quando essa pergunta foi enviada aqui pela produção, eu achei assim, bastante interessante. A ouvinte, né, que não quer se identificar, me parece, ela pergunta, todas as pessoas precisam ter autoconhecimento. Eu gostei muito da resposta da doutora Neise Ferreira, né? Que ela diz, eu vou ousar dizer que sim. E eu também. Eu, como psicóloga clínica, eu também diria que sim. Precisamos ter. Se não, gente, vamos pensar. Se não conhecermos a nós mesmos, como seremos capazes de servir ao outro com amor? Então, o autoconhecimento, na verdade, é capacitar a pessoa a servir, né? A ser de fato, quando falamos em servir, é servir ao mundo, servir à humanidade, servir à nossa profissão. Então, somente quem se autoconhece pode revelar-se ao outro. Então, é importantíssimo. Agora, a outra pergunta que ela faz numa mesma, ela pergunta, qual é a vantagem disso, doutora Neise? Se é que precisa falar em vantagem, eu nem gosto muito dessa palavra vantagem, não sei porquê, mas tem um certo incômodo. Mas eu diria
que não seria propriamente uma vantagem, mas um benefício. Por Perfeito. quê? Quando a gente se conhece melhor, nos tornamos mais fortes. E o autoconhecimento capacita as pessoas, nós, pessoas humanas, a aprendermos a lidar com o outro. Ou seja, nos capacita nas nossas relações interpessoais. E temos que convir que é um ponto conflituoso até na família. Pessoas que nascidas, né, numa mesma família, mas têm opiniões diferentes, divergem, saem de grupos de WhatsApp. Então, nós atendemos muito destas demandas na clínica de pessoas com conflitos na própria família. E conflitos que acabam acarretando angústia, ansiedade e até depressão, gente. Sim. Então precisamos sim, há benefício em cada vez mais nos conhecermos mais e melhor. E não esqueçam, a psicoterapia pode ajudar muito, não é, doutora Neise? Claro. E como você colocou, a vantagem, ou melhor colocando, adorei a palavra que você utilizou, o benefício maior está nas relações intrapessoais, nós conosco mesmo, né? E intrapessoais, Sim. interpessoais, né? Nós com os demais que nos cercam. As relações mais próximas, que não são muitas vezes uma escolha nossa, nossa família, não, a gente não escolhe nossos familiares, mas a convivência, a abertura a um diálogo amoroso, franco, tem total relação com a nossa relação pessoal, com a nossa relação conosco, como nós nos vemos diante daquele papel, como nós nos colocamos no seio daquela família, entre amigos, numa relação de trabalho, por exemplo, que também tende a ser muitas vezes uma relação tensa. E o autoconhecimento, como a doutora Sônia colocou muito bem, nos capacita, ele nos dá uma dimensão de quais os nossos potenciais, quais as nossas forças internas, como nós podemos lançar mão desse conhecimento que nós temos a nosso respeito, né? Conhecimentos, habilidades, como nós podemos utilizar isso no nosso cotidiano. E também respeitar o que nós ainda estamos desenvolvendo. Essa abertura a um diálogo, ela é muito facilitada quando nós temos claro nossos limites. Nós nos respeitamos e tendemos a respeitar a opinião do outro, a acolher a opinião do outro, que pode ser diferente da nossa, né? Não necessariamente eu preciso adotar o olhar do outro, mas eu posso acolher, entender o porquê que essa pessoa pensa diferente de mim, porque o olhar dela para uma mesma situação diverge do meu. E esse acolhimento abre portas para um diálogo e até para novas conexões, né? É verdade. Tem uma pergunta que chegou com a ouvinte se identificando. Ela é de Senador Camará e o nome é Zildinha, acho que é isso. Zildinha, de Senador Camará. Ela pergunta, ela faz uma afirmação, né? Me disseram que existem técnicas que os psicólogos ensinam para se fazer em casa. Poderia falar de ao menos 2 técnicas? Zildinha, de Senador Camará, muito obrigada pela sua excelente participação. Doutora Neise? Então, doutora Sônia, nós estávamos falando da importância das pausas, né? Sim. O famoso ócio criativo, você se permitir
dentro da sua programação do dia, ter momentos reflexivos, momentos em que você às vezes está com a mente tumultuada, muita coisa borbulhando, mas não se vê em condições de lidar com aquilo. Uma boa forma de ajudar a organizar as ideias é entender melhor o porquê que aquilo está incomodando, o que você pode fazer para melhor administrar aquela situação, é uma tempestade de ideias. Por exemplo, registrar no papel. Pegar aquilo tudo que está chegando, inicialmente de uma forma pouco estruturada, só registrar realmente. Registrar no papel, colocar ali. Muitas pessoas utilizam essa prática antes de dormir, por exemplo. Não estou conseguindo adormecer, estou inquieta, um monte de coisa aparecendo na cabeça, não consigo relaxar. Registra, joga tudo para o papel. Tenta adormecer sem se preocupar com aquilo. Já registrou, não vai esquecer, botou tudo no papel. Dia seguinte, com a cabecinha mais fresca, você vai reler, vai priorizar, vai entender o porquê que de repente aquilo estava te inquietando. E vai poder, aí sim, reestruturar o seu dia, repensar. Provavelmente, essa prática feita de forma regular vai te trazer insights, né, ideias, vai permitir que você desenvolva um olhar criativo. E isso também ajuda a você se conhecer. Quando você conhece a sua capacidade, registra isso e percebe o quanto isso está sendo valoroso para você, isso te torna mais autoconfiante. Então, uma das práticas que eu sugiro é essa. Outra prática que nós estávamos falando até agora há pouco... É muito interessante essas práticas. É a questão do uso do espelho, né, Sônia? Sim, nós estávamos falando o que você vê quando você olha para o espelho. Quem é essa pessoa? O que essa pessoa deseja? Né? Quando você olha para essa pessoa, o que você sente? Então, é uma prática simples, que está acessível a todos e que ajuda a aprofundar um pouquinho esse olhar amoroso. Pensem que quando nós nos olhamos no espelho, né, a ideia não é desenvolver a crítica negativa, né, é desenvolver aquele olhar punitivo, da culpa. Não, é um olhar amoroso. É olhar para aquela pessoa e desenvolver compaixão, desenvolver acolhimento, abraçar essa pessoa que está com você ali no espelho. Que na verdade somos nós. É verdade. Abraçar, gostei disso. Abraçar essa pessoa que está no espelho. Então devemos pausar mais, olhar mais de dentro para fora. Olhar também, nos nossos olhos, né? Quantas vezes a gente faz isso? Pouquíssimos, né, Sônia? Tenho duas outras técnicas, né? Não sei se chamaria de técnicas, mas eu gosto de usar como recurso logoterapêutico. Todos sabem que eu sou logoterapeuta, né, especialista na psicoterapia do sentido da vida, e em consultório eu uso muito o espaço dependendo do paciente, do sintoma do paciente, viu, gente? Então, para esse autoconhecimento, eu uso bastante a meditação, um momento de relaxamento. Um momento em que o paciente ele tem um tempo para aprofundar-se em si mesmo, né? Não pensar em nada, somente de olhos fechados, com um fundo, né, que o embale, um fundo musical que o embale, que ele possa ter a clareza de quem é, de se perceber, corpo,
alma. E também outro, que aí sim eu vou chamar de técnica da logoterapia, ou uma orientação. Para alguns, também dependendo do sintoma, dependendo do motivo que levou o paciente ao processo, para alguns nós orientamos uma técnica muito simples, que é o diário. Ter um diário pessoal, igual quando éramos crianças, né? Lembram? Ou adolescentes que tinha aquele diário, caderno de perguntas. Então, anotar suas emoções, o que aconteceu naquele dia, e enriquece muito as sessões psicoterápicas. O tema de hoje é a importância do autoconhecimento na atualidade. Tem ouvinte participando. Tem o ouvinte Sebastião Sena, ele que é de Botafogo. Muito obrigada por sua participação. E é um ouvinte assíduo da Rádio Catedral. E ele pergunta o seguinte: podemos dizer que se conhecer melhor é um diferencial exigido nas seleções para cargos profissionais em nossa sociedade moderna? Acredito que eu tenha propriedade para responder essa questão, Você tem visto que eu trabalhei mais de 20 anos em RH. E é muito comum nós contratarmos um profissional, né, tecnicamente, sem nada a falar, né, que realmente nos atendia plenamente no que diz respeito aos quesitos de conhecimento técnico, de habilidades técnicas, mas que chegava no campo relacional e podia vir inclusive a ser desligado pela inabilidade em lidar com o outro, ou lidar com pressão, por exemplo. Isso diz respeito ao autoconhecimento. Quando nós temos noção do que nos afeta, do que nos provoca o desafio, né, que nós temos à frente para lidar, nós podemos melhor nos posicionar. E autoconhecimento é isso também. É saber até onde nós podemos ir, até onde nós estamos dentro da nossa zona de conforto. Nós sabemos que damos conta, que somos capazes de gerenciar, de administrar, e quando nós estamos entrando na zona de tolerância, que requer um pouco mais de habilidade, um pouco mais de competência relacional, um pouco mais de atenção da nossa parte. Essa presença mais consciente faz toda a diferença. E isso é obtido através do autoconhecimento. Então, quando nós desenvolvemos essa capacidade de olhar para a gente e saber, olha, até aqui eu dou conta e isso daqui vai me requerer um pouco mais. Eu estou disposto a isso? Eu consigo lidar com essa exigência? Realmente faz diferença, porque nós podemos inclusive externalizar, pedir ajuda para o que a gente não dá conta. Mas para muitas pessoas isso é difícil. Até porque a maioria delas não reconhece essas necessidades. Não reconhece a inabilidade em lidar com algumas demandas. Olha a importância do autoconhecimento aí, Sônia. É verdade, né? E essa pergunta me levou muito a refletir nisso que você fala de certa forma, você fala dessa reumanização. Então, acredito que seja muito importante e é sim um diferencial. A doutora Neise, que tem essa experiência em RH, né, uma grande jornada, eu trabalhei em empresas também,
mas a gente acaba não atentando muito para isso. Mas à medida que a instituição observa um clima organizacional, muitas das vezes vai faltar, né? Vai faltar se o funcionário não tiver o autoconhecimento. Ah, por quê, gente? Vamos pensar juntos. Quando a gente se conhece melhor, todos nós trabalhamos em algum lugar, né? Até dentro de casa. Até quem não trabalha fora trabalha dentro de casa. Mas quando nos conhecemos melhor, sabemos de uma forma consciente identificarmos nossos pontos fortes, nossas fraquezas, ou melhor, nossos pontos fracos também. E cada vez que identificamos isso, nós aprendemos como lidar melhor. E aí as relações se tornam mais harmoniosas, mais saudáveis e mais significativas. E a empresa, claro, a empresa está muito, isso a gente escuta muito, né? A empresa está preocupada com resultados, né? Mas a empresa, eu diria, deveria ter um olhar mais humano também. Né? Porque tem mulheres, estamos no mês da mulher, tem mulheres que sofrem de TPM, nem por isso ela deixa de ser uma boa funcionária. Tem mulheres, ou homens também, que sofrem de depressão, estão num dia de ponto fraco, digamos. Então, ter um olhar mais humanizado, saber que é possível que o próprio funcionário esteja precisando se conhecer mais. E quem sabe, aí eu proponho, quem sabe levar um profissional para dar uma palestra, né, na instituição, para levar essa possibilidade para que os funcionários, a equipe, o quadro de empregado possam se conhecer mais e melhor. Muitas empresas hoje já adotam essas práticas com uma certa regularidade. Excelente saber. Né? Trazer um olhar humanizado para entender que nós não estamos lidando com máquinas, estamos lidando com pessoas. Pessoas, em alguns momentos, são frágeis. E esses pontos fracos, eles podem ser desenvolvidos, podem ser potencializados, se acolhidos, se compreendidos. Então, quando nós temos essa dimensão, olha, nós não estamos bem, hoje eu não estou bem. E eu posso chegar e eu tenho um ambiente de trabalho que me acolhe e que eu posso dizer, será que eu não posso fazer essa tarefa um pouquinho depois? Nesse momento eu não estou legal. Ou será que eu posso pedir ajuda? Eu tenho alguém no trabalho com quem eu desenvolvi uma relação de confiança, com quem eu posso me abrir e, de repente, aquele momento de mais fragilidade pode ser revertido em algo potencialmente poderoso. Né? Quando as empresas pensam em resultados, elas precisam pensar em pessoas, relacionamentos mais saudáveis, né? Em desenvolver um olhar onde a competição não seja a única tônica, que seja uma competição, se tiver que haver, uma competição saudável, uma competição amigável, um ambiente de trabalho promissor, em que as metas sejam metas alcançáveis. Né? Tudo isso passa, direta ou indiretamente, pelo autoconhecimento. Perfeito, doutora. Tem uma pergunta de uma ouvinte, ela pede não se identificar. Olha que interessante. Acho que eu não me conheço. A todo instante eu mudo de opinião e estou sempre insatisfeita. Nunca fiz terapia. Poderia me dar um conselho? Teoricamente, mudar de opinião não é uma coisa ruim, né? Mas é preciso entender esse movimento. Mudar de opinião sendo um processo, né, de
ampliar o conhecimento e você chegar à conclusão de que a sua visão anterior era muito restrita, que você tem outras opções, você pode mudar o rumo, mudar a direção, é extremamente saudável. Agora, mudar de opinião, como a nossa ouvinte colocou, por insatisfação, estar sempre insatisfeita, requer um olhar mais cuidadoso. E aí entra a importância do profissional habilitado para atender essa pessoa. Por quê? O profissional que tem uma formação específica, como os profissionais psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, são profissionais que têm um olhar diferenciado, uma especialização. São especialistas em saúde mental. Esse olhar vai ajudar essa pessoa a entender o porquê dessa insatisfação constante. Vai ajudá-la a ser talvez um pouco mais grata pelo que ela tem. A gratidão é libertadora. Quando você consegue olhar, todos nós temos faltas, né? Nenhuma pessoa, você pode pegar da pessoa mais simples, da pessoa mais rica, mais poderosa, há sempre uma ausência, uma falta, mas isso não é ruim, isso é o que nos move a continuar trilhando os caminhos. Mas quando essa ausência é a única coisa perceptível e não se vê nada na nossa vida como preenchida, como minimamente satisfatória, esse olhar é adoecedor. Então, olhar para essa situação, procurando valorizar o que nós temos, é um olhar de gratidão. A gratidão é algo que pode ser desenvolvido. E a gente aprende isso ao longo do tempo, com a psicoterapia, com relações saudáveis, com a espiritualidade. Né? Quando a gente pensa em espiritualidade, a gente pensa de uma forma bem ampla, como nós estando fazendo parte de algo maior, de um plano maior. Nós temos um papel a cumprir, uma missão a cumprir, mas só conseguimos colocar isso em prática quando nós temos dimensão disso. Né? E a espiritualidade vem muitas vezes associada à religiosidade, nem sempre, mas uma religiosidade vivida de forma saudável, é restauradora, pode trazer um olhar de esperança, essa questão da gratuidade, do que nós recebemos de forma gratuita e acolhemos com gratidão, nos ajuda a alimentar, a nutrir a nossa alma, o nosso olhar, até para superar as ausências, as faltas, os lutos. Então, é importante sim, o autoconhecimento pode ajudar essa pessoa a reconhecer o que ela tem, porque muitas vezes isso não é percebido, né, Sônia? É verdade. Tem outra pergunta, achei também bem interessante. Como a falta deste autoconhecimento pode afetar a nossa vida profissional? Acho até que a doutora já abordou sobre isso, né, numa outra pergunta, mas como chegou da produção, é importante que respondamos. Eu me lembrei de um exemplo vivido dentro de uma empresa, onde eu trabalhei em recursos humanos, e a pessoa estava na empresa, se não me engano, há 7 ou 8 anos trabalhando lá, e era uma pessoa de referência na área dela. Então, quando chegavam novos profissionais a trabalharem naquela área, eram encaminhados para que ela treinasse, para que ela orientasse. Só que isso não era visto por ela como sendo um reconhecimento. Era visto como um fardo,
como algo que, estão me explorando, tá vendo? Eu ensino para todo mundo, mas ninguém olha para mim. E ela veio conversar comigo lá na área de RH, trazendo essa insatisfação dela. Poxa, eu já tentei vaga no setor X, no setor Y, no setor Z, mas eu não passo em nenhum processo seletivo interno ou misto, né? Quando se tem tanto funcionários quanto profissionais do mercado participando. E aí eu fui perguntando a ela, né? Ela era uma pessoa que era tida como alguém especial no setor dela, que tinha alcançado uma posição diferenciada, mas ela não se via assim. Tudo que era visto por ela era com peso, né? Eu não sou valorizada, eu não sou vista, o que eu faço não tem expressão, não me leva a lugar nenhum. E eu fui, peguei a pasta dela, fui dando uma olhada, ela tinha galgado várias posições dentro da área. Ela era uma pessoa que, quando se falava na área financeira, se pensava nela. Mas ela não percebia isso dessa forma. E aí ela tinha tentado para a área comercial, tinha tentado para várias outras áreas. Só que ela não tinha esse perfil. O autoconhecimento ajudaria ela a melhorar a autoestima e entender que esses movimentos eram sim uma forma de reconhecimento, mas não eram percebidos por ela dessa forma. Perfeito ter falado, inclusive, nessa autoestima. De fato, constatamos com a ciência, a psicologia, que a falta de autoconhecimento afeta a autoestima, levando a pessoa a baixa autoestima e, consequentemente, afeta as relações profissionais e até a produtividade. Se a pessoa ela está com baixa autoestima, vai afetar, consequentemente, os resultados da sua vida laboral, né? A sua vida de trabalho. Quase não uso essa palavra. E o nível de insatisfação isso, é muito grande. Ou seja, o sofrimento. Eu atendo muitas pessoas. Quando eu migrei do RH para a clínica, eu não achei que fosse ser tão importante esse olhar desenvolvido, né, ao longo desses 20 anos. Mas eu vejo muito sofrimento na relação profissional. Sim, mas, gente, o programa está maravilhoso, mas a produção sinalizou que encerrou, acabou o programa Viver Bem. E, claro, temos no próximo domingo mais Viver Bem aqui na Rádio Catedral. Quero aproveitar, agradecer a doutora Neise Ferreira, a participação brilhante e fazer o convite que a produção do programa já sinalizou para a doutora estar novamente no próximo domingo aqui com a gente. Então, quero lhe pedir seu contato e uma palavra de otimismo, uma mensagem a todos os nossos ouvintes, doutora. O meu contato é o WhatsApp, e aí eu peço que mandem mensagens por escrito, que nem sempre eu posso estar atendendo ao telefone ou ouvindo mensagens por áudio, que é o 21, código 999750414, né? E gostaria de agradecer a participação de todos, é sempre muito gratificante estar aqui com vocês. Quero agradecer aos ouvintes também da minha paróquia, né, de Santa Luzia, lá em Nova Iguaçu, ao nosso pároco, o padre Vilcilane, enfim, a todos vocês, aos meus familiares, em particular meu maridão, que está sempre me apoiando, também é psicólogo, né? Enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Passou o seu contato? Passou, né? Tem Instagram também? Tem Instagram, é @neise, NEYSE.psi. Isso. Instagram. Sigam a doutora Neise, vão ter informações muito importantes sobre esse autoconhecimento.
E eu quero também agradecer, mas antes deixar o contato da Clínica Vitor Frankl, que hoje conta com 16 psicólogos especialistas em logoterapia, um psiquiatra também especialista em logoterapia e uma neuropsicóloga, gente, aqui pertinho da rádio, no Largo do Machado, em frente ao metrô. E eu estou lá também. Funcionamos de segunda a sexta-feira e aos sábados temos plantonista. Clínica Vitor Frankl no 995066463. E a minha gotinha para a reflexão da semana é: eu vou parafrasear um grande psicólogo e filósofo, que ele dizia: quem olha para fora sonha. Né? Então, quem olha para fora sonha, né? E quem olha para dentro desperta. Desperta com autoconhecimento, autocuidado. Então vamos despertar para viver bem. Sabe o que, gente? A vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.